Essa é a overlock portátil da Sun Special SS320. Hoje nós vamos ver alguns tipos de tecido que a máquina trabalha e a regulagem para cada tipo de tecido. Trabalharemos com tecido plano, que pode ser um tactel ou um tricoline, que tem elastano ou não. Com a malha, que tem elastano. Com o jeans, que pode ser com elastano ou não, pode ser um brim ou uma sarja. E o moletom, que pode ser tanto moletom quanto moletim. Para fazer a regulagem dessa agulha aqui, que é quando você abre o tecido e ela mostra se está aberto ou não o ponto, é nessa primeira agulha aqui, do lado de fora. Você vai fazer o ajuste nesse botão. Para fazer a regulagem desse ponto aqui da costura de segurança, é na segunda agulha, a da parte interna. É essa agulha aqui. Você vai fazer o ajuste nesse botão. Para fazer o ajuste dessa costura, que é do looper superior, é no terceiro botão. E para fazer o ajuste dessa costura de trás, é aqui no quarto botão. Para fazer a regulagem do tamanho do ponto, é nesse primeiro aqui. Para fazer a regulagem do diferencial, que é para não deixar o tecido embabadar ou preso demais, é nesse daqui. Esse é o volante. Sempre que for utilizar o volante para girar a máquina manualmente, respeitar a seta. Sempre para frente. Sempre que for fazer o corte da correntinha, aciona a alavanca para baixo, ela vai levantar a faquinha, você só coloca a correntinha embaixo e solta a alavanca. Esse é o guia de corte de margem de costura. Você pode utilizar ou não. Ele tem todas as marcações. Esse é o ponto que você faz a regulagem da pressão do calcador. Para trás você diminui. Para frente você aumenta a pressão. A regulagem padrão para overlock seria 3 na primeira e na segunda agulha, 4 no looper inferior e superior. Tamanho do ponto 2 e diferencial 1,5. Com essa regulagem você vai conseguir costurar tecido plano de leve a médio, como tactel, tricoline. Você costura um pedaço do tecido para ver se a regulagem padrão é a ideal para esse tecido. Finalizando a costura, você pode cortar com a tesoura, que vem na própria máquina. Você aciona a alavanca, passa a correntinha embaixo da tesoura e solta. Aí ela já corta. O ponto aqui na frente ficou bom, só que aqui atrás a agulha de segurança ficou solta, então a gente vai fazer a regulagem. Para regular esse ponto, é essa agulha da parte de dentro da máquina. Então vem aqui e vou apertando. E costuro novamente. O ponto já ficou preso. Já foi feita a regulagem para esse tipo de tecido. Nós estávamos costurando o tactel e agora eu vou costurar o jeans. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma costura teste para saber qual é a alteração que eu tenho que fazer. Aqui o ponto tá um pouco solto, mas a agulha tá bom. Ela tá na tensão ideal. Então eu vou mexer somente no looper. Para fazer o ajuste no looper é nesses dois botões, looper superior e inferior. Sempre coloca na mesma numeração, e se precisar fazer alteração, você vai alterando aos poucos. Costura novamente para poder fazer o teste. Aqui a regulagem do ponto ficou bom, só que ele tá muito junto.
para um jeans. Então a gente vai fazer o espaçamento desse ponto, vai aumentar o tamanho do ponto. Para fazer a alteração do ponto, você gira esse botão para aumentar, gira para trás, para diminuir, gira para frente. Nesse caso eu quero um ponto maior, vou colocar aqui no 3. Costura novamente para testar. Então você faz outra costura para saber como ficou o ponto. O ponto ficou perfeito, espaçamento, tamanho de ponto e regulagem. Agora a gente vai fazer a troca do jeans para um tecido com bastante elastano. Primeiro de tudo, você faz a costura teste para saber o que tem que modificar. Ficou bastante boleado a costura, então esse você vai ter que mexer no diferencial da máquina. Aí esse é o botão que faz a regulagem do diferencial. Ele tá no 1,5, eu vou colocar no 1 e fazer o teste. Costura novamente. Ainda ficou boleado. Novamente a gente vai diminuir aqui no diferencial, vai colocar no mínimo, aí você faz a costura teste novamente. Aciona a alavanca para cortar a linha. E assim ficou a regulagem do ponto, frente e verso. Agora a gente vai sair do tecido com bastante elastano para o moletom. Primeiro de tudo, fazer a costura teste para saber qual botão que a gente vai fazer a regulagem. Aqui, ó, a agulha tá solta. E essa parte de trás aqui, o looper tá solto também. Para fazer a regulagem desse ponto aqui, ó, ficou bem aberto, a gente vai começar pela agulha. Vem aqui, ele tá no 3, eu vou colocar ele no 5 porque ficou bem aberto. Na primeira agulha, que é a de fora. Esse de trás também ficou um pouquinho solto. Então eu vou vir nesse looper, no quarto looper, no roxinho, e vou fazer o aperto dele também. Vou colocar no 7. E a gente faz o teste novamente. A gente vem aqui e faz a costura. Tá vendo que aqui tá atrapalhando um pouco eu colocar o tecido? Você pode vir aqui e mexer nesse limitador de costura. É o que faz limitação da margem de costura. Você movimenta ele e já fica mais fácil para trabalhar. É só costurar. Esse ponto de trás ainda ficou um pouquinho solto. Então eu vou apertar um pouco esse e soltar um pouco esse, para ele ficar bem equilibrado em cima da costura. Eu vou colocar esse looper aqui do 6 para o 5 e esse do 7 para o 8. Vou costurar novamente para fazer o teste. E o ponto ficou perfeito. www.sunspecial.com.br